Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a microarquitetura Bulldozer da AMD, beleza? Então vamos lá. Uma coisa legal sobre essa microarquitetura, ela foi feita sobre o AMD 64, ou seja, ela é uma microarquitetura x86-64. Para quem ainda não sabe muito bem essa diferença de microarquitetura para arquitetura, recomendo ver o vídeo que eu fiz recentemente, entre aspas, né? O último vídeo que eu fiz explicando a diferença de microarquitetura e arquitetura de computadores. Beleza? Então, essa microarquitetura ela está presente nos FX e Optirons. Optirons é a linha de servidor, FX é a linha de desktop. E ela é sucessora da microarquitetura K10. Tá? A microarquitetura K10, pessoal, só porque ela antecede não quer dizer que ela é pior, tá? Assim, não necessariamente. É uma microarquitetura até muito boa se a gente for olhar comparado à Bulldozer, tá? Mesmo que seja uma antecessora. Então, a microarquitetura Bulldozer ela foi projetada do zero e foi feita para ter baixo TDP. Só que a gente vai ver aí que, principalmente a linha FX, o TDP é bem alto, né? Next power počítač. Teď zrovna každý někomu hodí počítač, to není to stále. Co gotovo? Bom, sobre a plataforma. A Bulldozer foi projetada de modo a não exigir que os clientes da AMD, né, mudassem suas plataformas atuais. A AMD Opteron 4000 e 6000. Tá? Por quê? Isso é um costume da AMD de não ficar mudando de socket. Quando a gente fala de plataforma, que a gente fala de socket, é o conjunto mesmo, beleza? Então as plataformas AMD Opteron, elas estavam no socket G34, enquanto o Opteron série 4000 estava no socket C32. E elas deveriam ser compatíveis, então, com a tecnologia Bulldozer. Isso é um costume da AMD. Se fosse Intel, ela estaria provavelmente cagando para isso. Bom, aqui, essa caixinha aqui muito conhecida é do FX 6300, se eu não me engano. Então, é um conhecido. Esses processadores venderam muito, né? Então, tá aí a caixinha dele. Falando um pouco mais sobre as instruções, ela dá suporte a instruções Intel e também um novo conjunto de instruções da AMD. Vocês vão ver que os FX tinham um conjunto de instruções muito maior do que os processadores da Intel de mesma categoria, né? Sobre a implementação, ela foi feita em litografia de 32 nanômetros. Como havia falado para vocês, esse é um grande no vídeo de microarquitetura, né? Esse é um grande diferencial na microarquitetura, que é a litografia, faz bastante diferença. Sobre a distribuição, o processador Opteron era um dual chip de 16 núcleos. Na verdade, você tinha, como o socket G34 era bem grande, se vocês forem olhar aí, então você conseguia colocar dois processadores em um só, mas eles trabalhavam como se fosse um processador só, tá? E o codinome dele é Interlagos, né? E o processador Opteron Single Chip, 4, 6 ou 8 núcleos para valência, é o socket 72, e o processador Single Chip de 4, 6 e 8 núcleos, Zambezi, para o socket AM3+, beleza? Destaque aqui para pro processador Opteron Single Chip aqui do Valência, se eu não me engano, eles têm suporte a multiprocessadores, trabalhando de forma cooperativa, né? Sobre clustering e multithreading, cara. Partes do processador são compartilhadas, e esse aqui é o grande problema que matou um pouco essa microarquitetura, tá? Porque alguns recursos são compartilhados entre as duas threads. E dois núcleos para inteiros e uma FPU compartilhada. Cada FPU tem duas unidades de execução, FMAC, que é de multiplicação acumulada, e isso leva uma boa eficiência em cálculos de inteiros, porque você tem dois núcleos para calcular inteiros, enquanto você tem uma péssima eficiência, baixa mesmo, para cálculo de pontos flutuantes. Sobre o módulo, porque é legal aqui, que esse processador é dividido em módulo. Cada módulo com dois núcleos inteiros e uma FPU. Além disso, cada módulo tinha 16 KB de 4 vias de L1 por núcleo de inteiro, tá? E 2 vias 64K de L1 por módulo. Então, esse dual channel aí de L1 era compartilhado dentro do módulo. Além de 2 MB de cache L2 por módulo, compartilhado entre os núcleos de inteiros. E também 2 núcleos inteiros dedicados, beleza? Cada um desses núcleos, eles têm uma ALU e duas AGU. Na verdade, tem duas ALU e duas AGU. E a duplicação de agendadores de inteiros e pipelines para deixar a coisa mais rápida. No caso da Intel, a gente tem o dobro de todos esses recursos praticamente na thread, que faz com que realmente você tenha quase um núcleo à parte. Mas você não tem um total, né? Você não tem um núcleo todo, você tem um trecho dele. Depois a gente fala um pouco mais sobre a microarquitetura da Intel. Bom, sobre o módulo, todos os módulos presentes compartilham um cache L3, um banco de transistores, não, né, de registradores, né? E um subsistema de memória de canal duplo avançado também. O módulo tem 213 milhões de transistores em 30,9 mm² de área. Por que eu coloquei essa informação? Porque na época isso aqui fazia alguma diferença. Então, o módulo
ter mais transistores nessa época fazia alguma diferença, porque era meio que uma briga de colocar transistores, tá? Então, alguns tinham, digamos que essa era a tecnologia master, assim. Hoje em dia não faz tanta diferença, não. E aqui sim a gente tem uma visão legal da microarquitetura. Como eu havia falado no vídeo de microarquitetura versus arquitetura, microarquitetura é aquilo que a gente pode desenhar, tá? Então, tá aqui o desenho da microarquitetura. Olha que legal, a gente tem essa parte aqui que é muito interessante. Esse aqui é o módulo, né? Inteiro. Dentro do módulo, além do decodificador de instruções, a gente tem uns dois carinhos aqui bem interessantes, que é o Integer Cluster, né? E a FPU. A FPU é aquela que faz o cálculo de ponto flutuante pra gente. Ou seja, ela faz o cálculo de decimais, basicamente. Tá? Multiplicação acumulada e tudo mais. E os Integer Clusters fazem os cálculos de inteiros. Beleza? Então, esses caras aqui, ó, eles têm um L1 interno, cada um desses clusters de inteiro. E se eu não me engano, a FPU também tem um cache exclusivo dela. Porém, esses integer clusters também tem um banco de L2 aqui, ó, de cache L2, de 2048 KB. E aqui dentro fica compartilhado entre esses dois clusters, tá? Mas uma coisa muito bacana é que você tem um espaço gigantesco para você ter o cache L3. Isso faz com que esses processadores viessem com muito cache. Vocês vão ver que esses processadores têm muito cache. Porque é um cache externo e é compartilhado entre todos os processadores. Então, assim, é interessante de alguma forma, mas o controle tem que ser mais rigoroso também. Mas vocês veem que tipo, tem bastante espaço, porque o que sobra você pode implementar em cache L3. O que é bem legal. Bom, só que isso aqui, gente, essa questão é um problema da FPU, eu vou explicar melhor depois. Falando um pouco mais sobre o pipeline, a gente tem um pipeline de 20 ciclos que permitia altíssimas frequências, e esses processadores são conhecidos por chegarem a altíssimas frequências. A gente está falando nas casas de quase 9 GHz, claro, em overclock, né? E o aumento das latências causava penalidade por erro de predição, tá? Então, o clock ele atualiza a informação ali no processador, então o clock muito alto pode ser que você perca alguma informação que está sendo transicionada. Bom, sobre o overclock, o U12 FX 850 chegou a 8,309 GHz com refrigeração aérea. Esse recorde foi batido aí por essa equipe aqui, que os nomes são bem complicadinhos. E o maior recorde foi de 8,58 GHz com refrigeração a nitrogênio líquido por André Young. E cara, isso aqui é um absurdo, é um clock altíssimo, mas era muito comum que esses processadores viessem com clock na casa dos 5 GHz, batessem 5 GHz com tranquilidade, tá? E vindo em estoque às vezes, beleza? Sobre os processos que a AMD levou, o que aconteceu? A AMD levou uma pancada de processos, porque ela vendeu cada um daqueles módulos como se fosse dois núcleos, digamos assim. É como se cada núcleo inteiro fosse um core. Que não é verdade, né? É como se fossem ali realmente 4 cores e 8 threads. Porque o que acontece? Você só tem uma FPU, beleza? Quando você tem uma FPU, embora você tenha 2 threads de cálculo de inteiros, você fica com um gargalo gigantesco da FPU, né? Porque se você manda um monte de cálculo de multiplicação e fica esperando, os cores de inteiros ficam travados, ociosos, sem fazer nada, porque tem que esperar a FPU terminar. E isso faz com que o processador tenha, em tese, ao invés de 8 cores, tenha 4 cores completos, entendeu? Porque aí seriam as 4 FPUs mais 4 núcleos de inteiros, entendeu? Aí seria essa a dinâmica. Você teria 4 núcleos extras de inteiros para fazer o trabalho. Porque de toda forma está sendo limitado pela FPU. Ela é um gargalo, tá? E é isso que avacalha os FX. Vocês vão ver muitos testes aí que eles nunca chegam quase, tipo... É muito difícil ele usar 100%, porque ele tá sofrendo muito gargalo, entendeu? Porque quando você está mandando muitas instruções de multiplicação acumulada, por exemplo, ele fica meio agarrado, porque tem que esperar a FPU e não está usando o resto, não está usando os inteiros. A AMD foi corrigindo isso, claro, lançando drivers e patches, mas de toda forma isso foi meio matador. Porque o problema em si não está nem na arquitetura, na microarquitetura, está em como ela foi vendida. Você está vendendo 8 núcleos, mas que gargala como se fossem 4, entendeu? E esse foi foda. Mas a AMD resolveu isso, ela pagou um processo aí de 12,1 milhões para quem estivesse envolvido, né? Porque, tipo, de certa forma, a pessoa que comprou um octa-core, ela foi lesada, saca? Ela não recebeu um octa-core real. E esse foi o grande problema dessa microarquitetura.
basicamente. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido por que o seu FX não entrega o que ele deveria entregar. É um problema de microarquitetura. Não é um problema de arquitetura, por exemplo, não tem a ver com o x8664, coisa do tipo. Tem a ver com como a AMD implementou, por isso que a microarquitetura faz muita diferença, né? Então, assim, esse é um problema interessante que eu quis trazer primeiro aí nessa linha aí, nessa trajetória de microarquiteturas, porque é uma microarquitetura bem diferenciada, sabe? Tipo, não é comum esse tipo de abordagem que a AMD tomou. E claro que esse problema foi corrigido no Zen, o Zen é completamente diferente, né? A microarquitetura é completamente diferente. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, que eu vou ler todos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!